danos na sua parte física, no seu hardware. Na maioria das vezes, o problema é no software, e o software especificamente chamado sistema operacional. É raro haver a necessidade de abrir um computador, por exemplo, para trocar uma peça, trocar uma placa, num primeiro momento quando ocorre algum dano na máquina. Vamos supor, o computador não liga, a impressora não funciona, o teclado está com algum problema, a internet não está conectando. Não necessariamente você vai ter que trocar uma placa ou trocar o periférico ou o componente físico em questão. Muitas vezes o problema está no próprio sistema operacional. E é isso que nós vamos ver hoje, né? A instalação desse sistema operacional. Como que é feita, como que você faz com que uma máquina, digamos assim, que no momento está totalmente sem utilidade nenhuma, passe a ter alguma utilidade através do sistema operacional. E a interface de instalação que nós vamos utilizar é a interface chamada GNOME, ok? O GNOME é o responsável pela interface gráfica, então, tão amigável do Ubuntu. O Ubuntu 11.04 se aproximou dos usuários em geral. Então, nós temos hoje uma instalação, um uso do software cada vez mais próximo, né, do que temos hoje na interface gráfica do Windows. No caso do Ubuntu 11.04, talvez isso já tenha até ultrapassado o Windows. Nós vamos fazer essa instalação passo a passo. Num primeiro momento eu vou explicar para vocês direitinho qual o procedimento para você realizar essa instalação e depois nós vamos fazer essa instalação também juntos, tá ok? Eu elaborei uma sequência de slides mostrando passo a passo como que é feita essa instalação. Então, primeiro momento, você vai fazer o download do Ubuntu. O download do Ubuntu, ele é feito através de sites diretamente relacionados ao Ubuntu. Você não precisa abrir sites desconhecidos, sites genéricos, sites de indicação. Você pode ir direto no site do Ubuntu mesmo, né? Qual que é o site do Ubuntu? Aqui nós temos o endereço. Temos duas versões aí do site. Uma versão em português, que é da comunidade brasileira, né, que é o ubuntu-br.org/download. Você vai fazer um download da versão de 32 bits do Ubuntu. E o ubuntu.com/download, onde você vai fazer a instalação da versão 64 bits. Lembrando que essa diferença é primordial. Você precisa identificar na sua máquina qual que é o processador que você está utilizando naquele computador, naquele PC ou naquele notebook, né? Ele vai determinar qual que é o tipo de sistema operacional que você vai realizar o download. Vamos supor que você possua uma máquina 64 bits e instale um sistema operacional de 32 bits, você vai estar subutilizando os recursos do seu computador. Muita coisa vai deixar de funcionar, né? Se você tem uma máquina de 64 bits, significa que você está utilizando uma máquina mais veloz, mais potente, com um processador mais poderoso, né? Agora, se esse processador não tiver um sistema operacional correspondente, você não vai ter como explorar ao máximo desses recursos. E o contrário também é problemático. Se você tiver uma máquina de 32 bits e instalar uma máquina o sistema operacional de 64 bits, essa máquina, esse dispositivo já não vai funcionar tão corretamente, né? Inclusive vai provavelmente bloquear a instalação, né? Então, no nosso caso, você precisa verificar direitinho se é um computador de 32 bits ou de 64 bits, né? Verifique no seu Windows, né? Você pode ir, por exemplo, com o botão direito em Meu Computador, opção Propriedades, você vai ter essa informação, se a sua máquina é de 32 bits ou de 64 bits, tá? Bom, o Ubuntu, ele é gratuito, você não vai precisar pagar nada para fazer esse download, né? Fora a conexão de internet, é claro. É importante que você faça esse download já ciente se a sua máquina é de 32 bits ou de 64 bits, ok?
Ainda sobre o download, eu recomendo o uso de algum gerenciador de downloads. Como ele é um software muito grande,